e me apoiado em tudo. Eu sou extremamente grata pela vida desse casal. Glória a Deus. Tito, capítulo 1, versículo 8, que diz: ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. Amém? Podeis sentar, em nome de Jesus. A carta de Tito foi uma carta escrita por Paulo, amém? Para Tito, a qual ele cita como um filho. E essa carta tem como objetivo que Tito organize aquele lugar, certo? Ele pede na carta como objetivo que Tito organize Creta. Amém? Glória a Deus. E no capítulo 1 se inicia com a saudação de Paulo, a saudação a qual ele sempre dá em todas as suas cartas. Amém? E vamos ler alguns versículos que se destacam nesta carta. Amém? Para que não venha ficar algo muito prolongado. No versículo 5 vai dizer: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Amém? Creta não é uma cidade, Creta é uma ilha, com várias cidades ali naquela localidade. E o objetivo de Paulo é que, assim como ele ensinou a Tito, Tito ensinasse demais irmãos e constituísse presbíteros para a casa do Senhor de cada cidade. Amém? Creta era uma cidade muito populosa, uma ilha muito populosa, na verdade, com muitos moradores ali. E uma cidade a qual recebia muitas visitas e saíam muitas pessoas. E no meio dessas pessoas que iam visitar aquele lugar, iam falsos profetas, enganadores, que semeavam, que falavam no meio daquele povo enganos e coisas que favoreciam a eles sobre a palavra, distorcendo todo o evangelho para que tudo cooperasse para ele. Pessoas egoístas que se aproveitavam daqueles que não tinham ensinamento para ensinar as falsas palavras, dizendo que era o evangelho. Paulo, no capítulo 1, ele vai ressaltar o que esses presbíteros precisam ter para que estejam à frente da obra do Senhor. É algo muito importante, porque todo lugar precisa de um líder, todo lugar precisa de um pastor, toda igreja precisa de alguém à frente, e não é de qualquer jeito, e não é de qualquer maneira, tem que seguir aquilo que o Senhor designou, amém? E no versículo 8, no versículo 7, ele vai dizer: por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. As pessoas dessa ilha eram muito conhecidas pelas suas desonestidades. Eles eram pessoas desonestas e egoístas, a qual sempre viam o próprio ser, nunca olhava o próximo. E no versículo 8 que a gente lê vai dizer que, ao contrário, que sejam hospitaleiros, amigos do bem, sensatos, justos, consagrados e tenham domínio próprio. Esse domínio próprio é algo que foi mais ressaltado em toda a carta de Tito, quando eu li. É algo que Paulo, ele ressalta muito, termos o domínio próprio. Coisa que não é fácil. Não é fácil a gente estar no controle e tomar a frente dos nossos sentimentos. Nunca será fácil, mas para isso existe o nosso Cristo, o nosso Deus, o Espírito Santo. É para isso que a gente tem que entregar a nossa vida e colocar o Espírito Santo no centro, para que Ele nos dê o domínio próprio e a gente mostre que somos diferentes e que Deus habita em nós. E aqui Paulo vai dizer que é necessário sim que os líderes tenham domínio próprio. Por quê? Porque os outros líderes, os falsos profetas, eram pessoas agressivas, eram pessoas que condenavam, que apontavam, que queriam se mostrar melhores. E para que eles pudessem refutar essas pessoas, pudessem bater de frente com essas pessoas, que Paulo vai dizer na carta que não devemos aceitar e se calar esses falsos profetas, eles precisariam ser o contrário.
Porque a melhor coisa para se combater o ódio é o amor. Não é fácil, mas é a melhor coisa. Quando uma pessoa vem com muita agressividade, muita raiva para cima de você, e a gente é educado, a gente mantém a calma, pode ver que é um banho de água fria. Ali a pessoa se cala e para, e fica um tempo assim, congelado, como quem disse, porque eu fui com tanto ódio e ela não retribuiu. Aí a gente diz, é porque o Espírito Santo habita em nós. Glória a Deus. Não somos nós, porque se fôssemos nós, a gente ia brigar, a gente ia para cima. Mas o Espírito Santo, eu creio que ele fica ali do lado. Não vai não. Segura a tua onda, que sou eu que estou no controle, sou eu quem resolvo. Amém? Glória a Deus. E aqui ele especifica que os líderes deveriam ser pessoas irrepreensíveis. Deveriam ser pessoas que os de fora olhassem e notassem. Não, é diferente. Esse aí, eu não consigo nem achar erro. Esse aí não é o que o outro lá está falando, não. Esse aí é diferente. Era isso que Paulo queria que Tito ensinasse aquelas pessoas. Que aquela má fama de desonestidade, de egoísmo ficasse para trás. E mostrasse que são verdadeiramente cristãos. Remidos, lavados e enchidos da graça do Senhor. Amém? Que se mostrassem diferente. No versículo 11 vai dizer... É necessário que eles sejam silenciados. Quem? Os faladores e enganadores. Pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Amém? Esses falsos profetas arruinavam o povo da sua própria região. Eles julgavam seu povo como se eles fossem superior. Eles apontavam e se achavam muito mais do que os cristãos. E no versículo 15 vai dizer algo que falou muito, muito ao meu coração. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E Deus falou ao meu coração e eu fiquei pensando numa maneira de explicar. Até que estava na minha cara e eu não percebi. E o Senhor me mostrou. Quando usa óculos, quando a lente está suja, a gente vê tudo sujo. Não é verdade? Do mesmo jeito é quando a nossa mente está corrompida. A gente vê qualquer coisa e para a gente aquilo dali é maligno. Sendo que não é a coisa, é você. E é como eles estavam. Tudo para eles eram malignos, tudo para eles era razão de apontar. Tudo para eles era razão de se achar superior. Mas na verdade quem estava poluído, quem estava sujo eram eles. E não os cristãos de Creta. Amém? E no 16... Eles afirmam que conhecem a Deus, mas os seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Ele ressalta que eles conhecem a Deus. De real modo, eles conheceram a Deus, mas seus atos o negam. E aqui entra uma questão, a qual foi citada no seminário, sobre as obras. Nossas obras não fazem de nós salvos. A gente não é salvo pelas nossas obras. A gente não vai ser salvo porque a gente ajudou um mendigo lá fora. A gente não é salvo porque todo mês a gente doa para a caridade. Mas se a gente é verdadeiramente salvo, a gente é levado a exercer boas obras. É o contrário. Não são as obras que nos salvam. A gente que é salvo, que gosta, que quer fazer as boas obras. E aqui ele ressalta que são desqualificados para qualquer boa obra. Ele não fala, são desqualificados para a obra. Eles falam para qualquer boa obra. Então pode estar ali, pode estar fazendo parte da obra, pode estar lá fora, pode estar em igreja, mas não é a boa obra, é apenas uma obra. Porque da boa obra só participa quem Deus escolhe, quem Deus chama e que Deus separa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Conhecer a Deus não é e nem nunca será aceitá-lo em seu coração. Muitos aí conhecem a Deus. Se você chegar e perguntar, conhece Jesus? Alguns vão dizer, sim, conheço Jesus, aquele cara que morreu numa cruz e tudo mais. E às vezes até mesmo dentro da igreja, você conhece a Deus. Você está vivendo com o povo de Deus. Mas você ainda não aceitou Jesus no seu coração.
Você não se converteu verdadeiramente. Às vezes a gente se acomoda, se acostuma com algo que Deus não quer. Com algo que se a gente acha que está ali, que está fazendo aquilo, a gente tem Deus no nosso coração e ponto. Mas Deus não quer que a gente se acomode, não é isso que Ele quer. Ele quer verdadeiramente entrar no nosso coração, para que depois dali a gente venha exercer na obra. Então que primeiramente a gente venha aceitar Jesus. E quando a gente aceitar, a gente venha continuar conhecendo dia após dia, até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. No capítulo 2, ele dá instrução a vários grupos. É o que tem no título, instruções para vários grupos. Quem são esses grupos? São mulheres, homens e jovens. Mulheres e homens. E para as mulheres, ele diz no versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, e serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Aleluia, glória a Deus. Aqui ele fala para as mulheres mais velhas serem exemplos para as mais jovens. Coisas que até hoje em dia influenciam muito em nossa vida. O que uma criança cresce em casa vendo, ela depende da consciência dela de querer aquilo para ela ou não. Como é que uma mulher mais velha vai dar exemplo, vai dizer, você vai fazer assim, assim, assim. E a mais jovem está vendo ela fazendo tudo ao contrário. Que mérito ela terá de ser exemplo ou de corrigir a mais jovem? É isso que Paulo está dizendo. E a gente pode trazer isso para os nossos dias. Vocês mães, quando olha assim para suas filhas, principalmente mãe com filha, que é mais, né, um apego mais. Vocês querem um casamento falido para suas filhas? Vocês querem ver suas filhas chorando dia após dia? Vocês querem suas filhas ou sem querer compromisso com ninguém, por aí, com um e com outro? Não quer. Mas hoje a gente está vivendo o quê dentro das nossas casas? Famílias quebradas, atribuladas, e do lado está a criança assistindo. Eu sei porque eu já vi muita gente, muita jovem dizer, eu não quero casar. Eu não quero casar, porque eu sei como é um casamento. Eu vejo o casamento. Eu vivo vendo o casamento dos meus familiares, que minhas tias sofrem, que a minha mãe sofre, eu não quero para mim. E aquilo dali acaba recaindo sobre a jovem. Então, que nós venhamos ter maturidade, nós venhamos ter consciência do que fazemos e falamos dentro das nossas casas. Que venhamos ser exemplos, porque a gente às vezes pensa que não, está tão acostumado com a criança, isso aí não entende nada, isso aí não sabe nem o que, é que a gente está falando, mas está entendendo e vai crescer com aquela imagem na cabeça. E ali pode criar algo muito pior lá na frente, um trauma muito pior lá na frente. Então, que nós venhamos ensinar, que nós venhamos ser exemplo, que nós venhamos mostrar o que é correto, o que é a verdade. E é isso que Paulo estava querendo dos mais velhos. Não sejam viciados em jogos, em vinhos. Sejam exemplos, sejam prudentes. Para que quando os jovens vierem procurar vocês, vocês tenham o que falar. Vocês poderem ensinar os mais jovens. E no versículo 6, ele vai dizer, da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para ele, fazendo boas obras em seu ensino. Mostre integridade e seriedade. Amém? Glória a Deus. Aqui está mais um exemplo de boas obras. Que as obras são o nosso testemunho. Que pelas boas obras nós mostramos que somos salvos. Amém? Nossa vida é um testemunho diário. Nossa vida é assistida, principalmente pelas pessoas de fora, como um testemunho de vida cristã. Se você é um cristão no seu meio social, só tem você vai ser o exemplo de cristão que aquelas pessoas conhecem. E quando outro chegar e falar, vamos para a igreja, aí ele vai lembrar de você. Será que eu quero ser como fulaninho é? Aí eu vou ser que nem fulaninho. Será que você está sendo um exemplo? Será que você tem condições de ser um exemplo cristão para aqueles que estão ao seu redor? Será que eles vão levar em seriedade, vão levar a sério quando disser, bora visitar a nossa igreja, bora conhecer Jesus? Será que ele vai dizer, eu quero conhecer esse Jesus que te dá calmaria. Eu quero conhecer esse Jesus que todo dia tu acorda feliz.
Eu quero conhecer esse Jesus que mesmo na tribulação tu tá aí cantando. Eu quero conhecer esse Jesus que tu não reclama de nada. Eu quero ver esse Jesus aí que te dá esse brilho todo. Ou será que vai olhar para você e vai dizer, para ser crente assim como tu, Deus me livre, deixa eu no mundo mesmo de uma vez. É pesado. Mas muita gente já falou isso. E eu escutei e aquilo ali foi uma facada no meu peito, porque eram irmãos em Cristo meus. E quando alguém falava isso para eles, eles riam. E diziam, é assim mesmo, não sei o quê. E isso é levado de uma forma como uma piada, como uma comédia. Isso é desprezado. E não é assim, não é de qualquer jeito. Amém? Que nós não venhamos ser mornos. Que venhamos ser ou quente, fervendo, ou que nós venhamos nos esfriar de vez. Amém? Porque meio termo, Deus não quer. Aleluia. No versículo 11 do capítulo 2 vai dizer: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Amém? Aqui, como eu disse, ela nos ensina a graça de Deus. Não somos nós que somos fortes, não somos nós que somos santos. É porque a graça de Deus está sobre cada um de nós. E com a graça do Senhor, nós podemos viver de maneira íntegra. Amém? Porque quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente tem a graça do Senhor, os prazeres e as paixões mundanas ficam para trás. A gente não quer saber de lá. A gente quer saber daqui, a gente quer saber do céu. Porque a gente sabe que o que tem lá é bom, é maravilhoso. O pecado não é ruim, mas leva à morte. E quando a gente está caminhando com Jesus, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente sabe disso. A gente sabe que está lá fora é bom, mas o resultado é a morte. Amém? Glória a Deus, aleluia. No versículo 14, diz: ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? O Senhor deu seu único filho, Jesus se fez em sacrifício para que a gente viéssemos ser povo particular dele. O Senhor não quer dividir a gente com ninguém, não. O Senhor não quer dividir a gente com o pecado. Ele quer que a gente seja particularmente dele. Ele quer nos lavar para que ele possa nos tomar só para ele. Amém? Ele nos escolheu para amar, para cuidar, para salvar e para mostrar ao mundo que nós somos salvos. E como? A partir das nossas boas obras. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos para o capítulo 3, que foi o capítulo mais rico do livro de Tito, da carta de Tito, onde ele vai falar sobre a conduta cristã. Ele vai pontuar fielmente o que aquele povo deve seguir. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para todos os homens. Mais uma vez, domínio próprio. Porque acontecem situações nas nossas vidas que a gente quer chutar logo o balde. A gente quer virar logo a mesa e desistir e fazer do nosso jeito. Aí entra Jesus e diz, não é assim não. É do meu jeito. Acalma, respira, conta até 10. Amém? E ele entra com o espírito de mansidão e acalma os nossos corações. E ele situa aqui aqueles homens que servem aos outros. Porque muitas vezes a gente pensa em escravos nesse tempo. Tinha muitos escravos como pessoas revoltadas, como pessoas que odeiam, né, os seus donos. Mas como existiam muitos escravos que eram cristãos e trabalhavam, né, para seus mestres, ele vai falar, sejam obedientes, sejam calmos, façam tudo, estejam dispostos. Chamou, corre lá, faça, mas faça o que é bom. Não está dizendo, faça qualquer coisa que ele mandar. Faça o que é bom.
e mostre que você é diferente. Mais uma vez ele vai ressaltar que aqueles que escolheram a Cristo, aqueles que foram remidos, aqueles que são justificados pela graça, são diferentes sim. Glória a Deus, aleluia. E ele quer isso do povo de Creta, ele quer um testemunho, para que quando os enganadores, os falsos profetas estiver falando e apontando, as outras pessoas que vão dizer, ei, não é assim não, eu vi, ele não é assim, ele é voltado. Ele não é um bicho maligno ao qual vocês estão falando e pregando. Ele é calmo, ele é manso. Ele nunca me disse um não. Ele sempre estava disposto. Quando eu chamava, ele vinha. Ele nunca me desobedeceu. Ele é obediente. E aqui dali é a justificativa. A justificativa é qual? É só a graça do Senhor que faz aquilo. É só Jesus que faz isso. Porque o ser humano é tendencioso a ser agressivo, a ser ruim, a ser egoísta, a olhar para o próprio nariz. E Jesus veio mostrando que a gente totalmente é o contrário. O que adianta se a gente se diz povo de Deus, povo salvo, povo cheio de amor, se a gente se comporta que nem os lá de fora? Não adianta de nada. E é isso que Paulo, ele está dizendo aqui para Tito. Manda eles ser diferente. Manda eles mostrar para que foram chamados. Manda eles mostrar quem foi que chamou eles. Manda eles mostrar aqueles lá que verdadeiramente Jesus salvou eles. Que verdadeiramente o Senhor dos Exércitos habita entre eles. Amém? Glória a Deus. E no versículo 7 ele vai nos dizer mais uma vez. Ele fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Amém? Ele estava dizendo assim, ó, olha, mais gente vai vir, mais gente vai se converter, mais gente vai conhecer esse Cristo. E eu quero que vocês sejam exemplos. Eu não quero vocês aqui recebendo eles de qualquer jeito, não. Eu quero vocês de braços abertos, amigos do bem, colaboradores. Eu quero vocês abraçando, chegando, corrigindo e tendo autoridade de dizer, nós somos diferentes. Pode chegar de qualquer jeito, mas de qualquer jeito não fica. Porque o Senhor trata e faz como Ele quer. Amém? Glória a Deus. No versículo 10 vai dizer... Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Aqui Paulo vai falar sobre aquele que não quer mudança, que sempre vai ter. Deus faz, Deus trata, Deus tem um encontro com cada um, mas sempre vai ter aquele que não quer mudança. E geralmente quem não quer mudança também não quer que o irmão mude. Já parou para perceber que quando quando acontece algo que não o agrada, ele vai no ouvido do outro para também não agradar o outro, porque ele não quer ser desagradado sozinho. Ele não quer ter só a opinião dele, ele quer ter mais gente a favor dele. E é isso que ele estava dizendo, rejeita-o, tira ele do meio, que esse aí só vai dar problema. Eu não quero esse no meio do meu povo não. Rejeita-o, adverte, ensina, não quer? Rejeita-o, entrega-o para o pecado dele, entrega ele para as práticas dele, mas longe do meu povo, porque o meu povo é diferente, o meu povo é escolhido, e do mesmo jeito não vai continuar. Amém? Glória a Deus, aleluia. E ele vai falar das boas obras, amém? E eu vou dar um pequeno testemunho a qual aconteceu comigo, e eu falei até no encontro jovem para os jovens. As boas obras e o bom testemunho com a nossa vida é algo tremendo. É algo que Deus faz e a gente não entende e lá na frente a gente vai entender. Eu comecei a trabalhar, minha rotina mudou de cabeça para baixo. Eu trabalho no hospital, sou técnica de enfermagem. E ali, sem perceber, eu me afastei da minha intimidade que tinha com o Senhor. Eu me acomodei de viver uma vida de correria, uma vida de qualquer jeito, deixando o Senhor em segundo plano. Eu era uma pessoa a qual falava com o Senhor Jesus em qualquer lugar, de qualquer modo, sentada, em pé, cantando, na rua, sozinha. Eu falava com o Senhor como se eu falasse com um pai, com um amigo. E isso morreu na minha vida. E eu não me dei conta. Até que o Senhor teve um encontro comigo e eu nunca me senti tão solitária na minha vida. Eu tinha tanta gente ao meu redor, mas eu estava tão sozinha, porque eu não tinha o meu pai comigo. O Senhor já não estava mais tão próximo a mim e quando eu fui dar falta, aquele vazio não era preenchido por mais nada. E eu estava dentro da igreja.
E eu consegui me afastar do Senhor. E ali ele falou comigo que estava com saudade, que ele queria voltar à intimidade que ele tinha comigo. E ali eu me envergonhei, me constrangi. E eu disse: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para o Senhor sentir falta, para o Senhor querer perto de ti? Toda vez eu me aproximo e depois eu me perco. E o Senhor está aqui comigo e não desistiu de mim. E ele ali me mostrou que eu sou filha amada, sim. Que eu sou escolhida, sim. E que por mais que eu caia, toda queda minha não vai anular os passos que eu dei lá atrás. Ele vai me levantar de novo e eu vou voltar a caminhar. E a minha intimidade com Deus voltou. E naquele hospital eu achava que eu não tinha tempo para Deus. Porque na minha cabeça eu tinha que reservar tudo só para Deus. Sendo que Deus estava do meu lado o tempo todo. Eu que não parava para olhar para Ele. E ali nas pequenas coisas, Deus foi se mostrando presente em meu um plantão perturbado. Eu estava tão desnorteada que eu nem almocei direito. E eu desci para pegar um lanche lá embaixo. Enquanto eu esperava o elevador, lá no hospital é bem ventilado. Mas estava um dia quente, abafado. Do mesmo jeito que estava o plantão, né? Uma correria, um calor. E eu esperando o elevador naquela agulhinha, naquela pressa. De repente veio uma calmaria sobre o meu coração. E eu tenho o costume de, quando estou ansiosa, eu bater os pés. E eu fui parando de bater os pés e fui relaxando os braços. Eu virei para a janela e Deus mandou uma brisa tão suave, tão gelada, que eu me senti tão abraçada pelo Espírito Santo como nunca. E ali o Senhor acalmou meu coração. E quando eu subi para o andar, Deus mudou tudo. O plantão perturbado pareceu que nunca tinha existido. E o Senhor tomou a frente. E eu entendi que eu não preciso estar colocando o Senhor em primeiro lugar. Ele precisa ser o centro de tudo que eu faço. Glória a Deus, aleluia. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu corro para a janela. Pareço uma criança que eu quero sentir de novo a presença dEle. Eu corro para a janela e eu fecho os olhos. Jesus, obrigada por este dia, Senhor. Eu te amo tanto. E o Senhor manda novamente aquela brisa para mim. E dizendo que me ama também. E isso foi algo que eu ia deixar escorrer pelos meus dedos. Algo que eu fiquei confortável no meu lugar. Algo que Paulo não queria que os cretenses ficassem confortáveis, aceitando tudo o que diziam sobre eles. E queriam que eles mostrassem sim que eram diferentes. E naquele hospital o Senhor fez a minha vida. E eu comecei a mostrar que eu era diferente sim. Ao ponto das pessoas chegarem: hoje o plantão tá demais, ora aí. Hoje o plantão tá muito agitado, bota um hino aí, vai escutar teus hinos. Porque quando tu escuta teus hinos, acalma. E eu digo: não sou eu não, é Deus que faz. E não sou só eu não. Você também pode orar e Ele também pode acalmar. Ele pode fazer. Aleluia. E glória a Deus. Hoje eu sei que a minha vida é um testemunho. E eu não vou cansar, eu não vou parar enquanto as minhas boas obras não mostrar às pessoas lá fora que é Deus que está na minha vida, que não sou eu, é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, essa é a mensagem que eu deixo para a amada igreja, em nome de Jesus.